favor, vocês estão aí atrás, para mim mais para frente, por favor, vocês estão aí atrás. Tem poucas pessoas. Eu queria ser assim, eu queria ser prático. Pode ficar de pé de novo comigo, por favor? Coloca a mão no seu coração, por favor. Olha assim comigo, Espírito Santo, eu estou na sua presença. Espírito Santo, o Senhor é o meu intercessor. Espírito Santo é o Senhor que fala, que desperta, que orienta, que liberta e que transforma. Espírito Santo, eu estou totalmente na dependência da tua palavra. Que nessa noite a tua presença, o teu agir, o teu mover e o teu esclarecer seja uma verdade na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Pode se assentar, irmãos. Irmãos, a ausência de muitos. Quantos cultos tem nessa igreja por semana? 2 cultos? Com a célula 3, né? A célula aqui no tempo. Eu acho que só domingo. Só domingo? Bem, aqui pessoal. Glória a Deus. Irmãos, quem aqui no nosso meio é o mais antigo nessa igreja? Nessa igreja, quem é o mais antigo? Muito bem. O pastor me passou assim, hoje seria sobre o arrependimento, sobre a confissão, é isso, o tema de hoje, seria isso. Mas eu quero falar outra coisa para vocês. Esquece a apostila hoje, por favor. Faça uma apostila dela. Eu quero trazer para os irmãos aqui uma palavra prática. Porque, irmãos, a vida cristã, presta bem atenção, a vida cristã é um processo, é um progresso e é uma opção. Eu vou repetir. A vida cristã é um processo, é um progresso e é uma opção. O que é uma opção? Ou quero ou não quero. Opção. Ou eu quero ou não quero. Hoje, por exemplo, como é um culto de maturidade, os imaturos não estão aqui. Guarde bem isso, irmãos. Porque o imaturo, ele não quer crescer. Ele está sempre, meu Deus, prepara aí. O imaturo, ele quer sempre estar lavando os pés. Ele nunca quer mergulhar no que Deus está fazendo. Ele nunca quer passar das canelas. Ezequiel capítulo 47. Ezequiel estava diante do rio Quebar. Está na sua Bíblia aí, depois vamos ler. Tem um tempo para isso. Diz no texto que Ezequiel estava perante o rio Quebar. Aí o Senhor diz assim: Ezequiel, comece a andar. Aí ele começou a andar, molhou os pés. Continue a andar, está escrito aí. Continue a andar, molhou as canelas. Continue a andar, molhou a cintura. Continue a andar, molhou o tórax. Continue a andar, chegou no pescoço. E agora? Disse o Senhor: agora você vai boiar, porque agora eu vou te guiar. Quem que sabe boiar? De nada. Quando você boia, você fica o quê? A deriva das ondas, certo? Deus quer ensinar a Ezequiel que molhar os pés, molhar as canelas,
molhar a cintura, molhar até o pescoço, não é o necessário para poder entender aquilo que ele quer dizer. Anote isso não é uma ofensa. Os imaturos deveriam estar aqui para aprender a maturidade, entender a vontade e cumprir o ID. Vocês são antigos nessa obra, vocês eram para estar muito longe, e não estão por quê? Não culpe o pastor, não culpe Jesus, culpe a si mesmo. Lamentações 3 diz assim: de que se queixa o homem vivente? Aí vem a resposta: cada um reclama do seu próprio pecado. Abra sua Bíblia comigo, carta de Paulo aos Hebreus, carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 5. Quem aqui já leu Hebreus capítulo 5? Hebreus capítulo 5. Vamos ler somente alguns versículos desse texto. Eu trouxe duas Bíblias, são duas versões diferentes, tem que fazer algumas comparações, mas vamos lá. Na minha versão, eu recomendo você ter a Bíblia NVI, Nova Versão Internacional. Essa Bíblia, Nova Versão Internacional, é a Bíblia mais próxima dos textos originais da Bíblia. Eu não recomendo você comprar a Bíblia Nova Tradução de Linguagem de hoje, a NTLH. Por quê? Porque essa versão, olha bem, irmãos, o alimento é forte, querido. Aqui não é arroz com feijão, aqui é um mocotó, aqui é uma feijoada. Que é para você comer e ficar satisfeito, não é para infartar, não. Eu recomendo você comprar a Bíblia NVI, que é a Nova Versão Internacional, é a Bíblia mais próxima dos originais hebraicos e gregos. Porque nós temos aqui, irmãos, uma versão do original. E uma versão não é original. Por exemplo, você, olha bem a colocação, você é a versão de quem você serve, você é a imagem e semelhança daquele que você serve. Você é o quê? A imagem e semelhança. Porque a versão nunca é o original. Então não vai entender, irmãos. Põe a sua cabeça, por favor. Espírito Santo, nós queremos entender a tua voz nessa noite. Espírito Santo, nós somos dependentes dessa tradução do céu para a nossa vida. Porque, Pai, nós somos seres celestiais, meu Deus, com corpo físico, manifestando a glória do Todo-Poderoso. Destrava nessa noite, Deus, as mentes, os corações, para que possa entender o que o Senhor quer dizer nessa noite. Não pode ser em vão os que estão nesse lugar ouvindo o que estão ouvindo. Aleluia! Não pode ser em vão, meu Deus. A palavra tua é como uma semente lançada em boa terra. Diga assim: eu sou uma boa terra. Está muito michuruca. Fala: eu sou uma boa terra. De novo: eu sou uma boa terra. E essa semente, irmãos, acorda, por favor. E essa semente, nessa terra, tem que produzir sementes, 30, 60 e 100 por um. Você recebe essa palavra? Amém. Aleluia. Irmãos, faça uma avaliação. Olha para mim, pastor. Talvez, preste atenção, essa minoria que vai ser a maioria que fará aquilo que você vai fazer. Entendeu? Não conte com muitos, não conte com todos, conte com os obedientes. Aleluia, aleluia. Conte com os obedientes, não conte com a multidão. Multidão é comedor de pão, e o comedor de pão tem uma palavra.
Aleluia. Aqui tem muito comedor. Estou gravando, pode depois compartilhar. Aqui tem muito comedor de pão. Sabe o que é o comedor de pão? Come, se farta, ainda fala mal. Suga um pastor do vampiro no pescoço. Não está nunca disposto a dar a mão, ou até mesmo ouvir o seu coração. Tem muito comedor de pão que se come. Abra sua Bíblia aí comigo. E alguém lê em voz alta. Evangelho de João. Peraí, vai chegar lá. Calma, eu estou dando uma introdução para ele chegar onde eu quero chegar. Evangelho de João, capítulo 6, verso 60. Alguém lê em voz alta, sem ser o pastor. 6,60. Muitos, pois, dos seus... Não, menos o pastor. Você não, você é o pastor. Você não, você está aí de tu, João, que tu é. Vamos lá. Ao ouvirem Isso. muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra. Quem pode suportar? Para aí. Olha bem. Quem foi que ouviu e disse isso para Jesus? Os discípulos. Disseram o quê? Duro é esse discurso. Quem pode ouvir? Aí você vai ver o contexto dele, fala sobre a multiplicação dos pães. Jesus falou assim, ó: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aí os fariseus, né? Os jebuseus, demoneus, cateteus, os safaneus, dentro da igreja, né? Você é o pão vivo? Tu não é filho do carpinteiro? Como é que você pode ser o pão vivo? Aí Jesus deu umas cacetadas. E geralmente é assim, irmãos. Como um pé de manga está com folhas, ninguém joga pedra. Mas quando tem fruto maduro, não quer dar uma varada, uma pedrada, né? Tem fruto maduro. Só que tem gente na igreja que só tem folha, não tem flor, não tem fruto e só folha. Quem come folha é lagarta, que é um propósito. Nós temos que ser, irmãos, a palavra diz aí de Salmo de número 1 e 2, que diz que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes o seu prazer é meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Aí sim, esse que medita, esse que lê, esse que não ouve, esse que não anda, esse que não se assenta, é bem-aventurado. Hebreus capítulo 5. Aleluia. Irmão, estou sentindo aqui uma atmosfera tão boa. Aleluia. O grupo que está aqui é um grupo que Deus separou, que nós temos liberdade do Espírito para falar. Não sei se você é assim, quando está num culto, aquela boca travada, não consegue entender nada. Isso aí, irmão, gente que não quer aprender e não quer que você também entenda o que Deus está falando. E às vezes, meu pastorzão, guarda bem isso, é a palavra profética. Os que vão estar com você não é a multidão, é os 12. Mas os 12 vai ter uma redução. Que o texto que nós lemos aí, 12 discípulos. E alguém questionou: mas pastor Manuel, por que está fazendo isso? Pastor Manuel, por que está falando isso? Pastor Manuel, você está pegando pesado. Aí Jesus disse: não gostou não? Segue a turma. Aí disse Pedro: opa, peraí, para onde iremos nós? Só tu tens a palavra e vida eterna. Hebreus capítulo 5. Voltemos para Hebreus. Vamos ler aqui o versículo 11 ao 14. Hebreus 5, do 11 ao 14. Diz assim: quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar. Por quê, irmãos?
que se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura os que são antigos nessa igreja já eram para ser, era para ser o quê? Mestres. Olha aqui, eu falei aqui, quem é antigo nessa igreja? Pelo tempo que está nessa igreja, era para estar, sabe como? Aqui, ó, ensinando o que aprendeu com aquele que está ensinando, que é o Senhor. E no entanto, irmãos, estamos sempre, sabe aonde? Malhando trigo no lagar. Aprenda uma coisa: lagar é lugar de pisar uvas. Gideão, medroso, covarde, frouxo, porque Israel tinha pecado contra o Senhor. Eu vou continuar o texto, peraí, só mais um comentário. Estava um homem certo no lugar errado, que não fazia a coisa certa, porque estava Gideão, como ele ser roubado pelos medianitas, que Israel tinha pecado, estava Gideão tentando salvar o que ainda restava. Todos nós, irmãos, temos o nosso período de progredir. A vida cristã, na nossa igreja, uma vez eu coloquei assim, um gráfico, do macaco até a cruz. Eu coloquei do homem de joelho até a cruz erguida. A vida cristã, não pode até mostrar para os irmãos. A vida cristã, anote isso, a vida cristã é uma vida de regresso e não de progresso. Porque quanto mais você regressar, você vai mais progredir e ser a imagem e semelhança daquele que te gerou. Entenderam? Deu para entender aí, irmãos? Amém? E nesse gráfico, esse é o gráfico. O homem em pé, aí vem o regresso. O homem em pé, vem o regresso até de joelho perante a cruz. No gráfico de Darwin, é o contrário, né? Darwin, ele inverte, ele coloca o macaco e o progresso até o homem. Darwin, né? O criacionismo, ele diz que o homem vem do macaco. Essa é a teoria do criacionismo ou do evolucionismo. Já são outras teorias que não vou falar sobre isso aqui hoje. Mas na teoria de Darwin, Charles Darwin, ele diz o seguinte: o macaco, o primata, né? O macaco, ele vem progredindo até tornar-se homem. Agora, no gráfico do céu, você está em pé e vem regredindo até estar de joelho perante a cruz. Vamos aleluia, glória a Deus por causa disso, né? Porque afinal de contas, a regressão para o progresso é a sua renúncia por aquilo que o mundo te oferece. E você tem que renunciar para ser o que Deus fez você para ser. Está difícil de entender? Não para entender aí, irmãos? Amém. Porque a palavra apostólica é uma palavra dinâmica. Porque às vezes a didática, tu fica preso aí e não entende nada. Versículo 12: embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Aí continua Paulo: estão precisando de leite e não de alimento sólido. Alguém lê o versículo 13, por favor. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Prossiga aqui. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas dificuldades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém? Outra pessoa
pessoa ler o mesmo versículo, por favor. Outra pessoa ler o mesmo versículo. Isso. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Agora, eu vou ler a tua versão igual a minha, tua versão. Igual a minha, tua versão. NVI. Olha aqui. Na minha versão. Verso 14, verso 13 e 14. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Amém? Amém. Não vai entender, irmão, o que é maturidade? Isso é maturidade. Gente, a vida, quando Jesus olhou para esse cara aqui doidão, estava na macumba, na umbanda, com uma volta na tabaco para demônios. Eu entrei numa igreja, isso faz 32 anos. Aí, eu me formei no seminário batista. Só que eu nunca fui batista. Eu queria aprender a ler, e não somente a informação. Me formei no seminário batista, Campos Avançado do Sul. Aí fui para a igreja cristã de Nova Vida, do bispo Walter Macalester. Lá eu me casei, lá eu pastoreei, e nunca fui da Assembleia. Minha esposa foi da Assembleia de Deus, nunca fui da Assembleia de Deus. Mas os dons espirituais não é para denominação, é para o corpo ajustado, o corpo que está buscando, o corpo que está querendo, o corpo que está desenvolvendo. Falei hoje para o pastor Manuel que na visão celular de César Castellano, 4 pilares: ganhar, consolidar, treinar e enviar. Só que não pode enviar se não está liberto. Não pode ganhar se não tem certeza da salvação. Irmão, tem muita gente. Está escrito em Mateus: Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu falei mistério, em teu nome eu profetizei. O que Deus vai dizer? Para trás de mim, eu não vos conheço. Você não pode, irmãos, molhar os pés nessa obra. Você não pode pensar que novos atos é somente uma mudança de endereço. Não, irmãos. Você tem que entender que a batalha nem começou ainda. Não é aquele que vem à igreja que é sábio, que ganha almas, sábio é. Por isso que não é de cultos em cultos que o crente cresce. O crente cresce na palavra, na oração, na santificação, na comunhão, no estar junto, no estar com a esposa do pastor, minha irmã, obrigado, vamos para um monte, vamos orar? Vamos. Irmãos, tem um monte de comedor de pão na igreja que não entendeu ainda que Jesus está voltando. Ele virá como abrir, como piscar de olhos. Muita gente está pensando que o evangelho é isso aí, ó. Não é, irmãos. A igreja primitiva, até falei com o pastor Manuel hoje, a igreja primitiva, irmãos, havia 4 pilares na igreja primitiva. Antes de ir para Atos, abra em Hebreus capítulo 1. Hebreus 1. Amém? Acharam? Hebreus 1, 4 e 5.
Alguém lê a sua versão, minha querida, esposa do nosso diabo. Hebreus 4:12. Vai. Hebreus capítulo 1:12. Ah, tá. Não, 1:12 não, desculpa, é 4:12. Desculpa, para a nossa 4:12. 1. Desculpa. Hebreus 4:12. Isso. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Por vírgula, devagar. Olha a proporção. Leia de novo. Não corre não, você não vai entender. Tem correndo adiante, tem comparação para quê? Vamos lá. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada de qualquer espada de 12 metros. 12 gumes, prossiga. De novo, só seguir. Olha agora. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, Prossiga, querido. juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Muito bem. Lê você, menina, por favor. É 12, né? Isso. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções dos corações. Fala agora, forte. Tudo vale pela intenção. Por que, perguntinha para vocês pensarem, por que Paulo diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz? Alguém pode responder? Que acontece. Você pode falar mais. Acontece, é válido. A Vamos lá. palavra de Deus não é um conto de fadas, né? A palavra de Deus não é um conto de fadas. Eu vou falar o porquê, vai. A vida é real. Eu vou repetir a parte A do versículo. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Parte A do versículo. Está tudo proposta Olha bem, de quem quer. Permanece. quem mais? Vamos lá. Pode falar, irmão, estou numa aula. Se você não fala, você não vai aprender. Quando eu estava no ensino médio, eu via quem falava, estava na aba. Eu falava, opa, é isso. Aí vamos lá. Eu vou ajudar na pergunta. Por que a palavra de Deus é viva e eficaz? Como é que fala? Não pode falar. Ela alimenta. O irmão aí. A irmã, pode falar. A pastora. Ela permanece. Acontece. Meu diabo. Ela fica, né? Ela não morre. Esposa do diabo. Até ela é eficaz na nossa vida. Bateu na trave. Puxa vida. Vai, desenvolve o negócio, minha irmã. Desenvolve o lado, minha irmã. Vem com o diabo. Bora, irmã. Aí vai rolar. Hã? Ela traz vida e traz esperança. Tá. Tá certo. Vai, irmã. Vambora. Bateu na trave, não queria ouvir. Irmão. Salvação. Irmão, olha aqui. Por que a Bíblia é viva? Porque Deus é. E fala para pessoas. Deus vivo e pessoas vivas. Primeiro, a palavra de Deus é viva. E depois, eficaz. A palavra eficaz, né, professora? A palavra eficaz é aquilo que funciona. Viva e eficaz. Quer dizer, ela é
É vivo porque eu estou vivo. E é eficaz porque ela funciona, se cumpre. Entenderam agora? Aí, prossiga nesse mesmo versículo, na sua versão. Ela é apta. Isso. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Olha como é que é sério, irmãos. Queridos, isso aqui, olha bem. Vocês já não estão mais numa fase de molhar pés. Preste atenção. Quanto mais você se ocupa, anote isso aí. Quanto mais você se ocupa com a causa, Deus se preocupa com as suas causas. Não entenderam nada? Aleluia. Quanto mais você se preocupa com a causa, Deus se importa com as tuas causas. Aleluia. Qual seria a nossa causa? Reino de Deus. A nossa causa, obra de Deus. A nossa causa, fazer a vontade de Deus. Por isso, irmãos, meu irmão, meu Deus, eu não aguento essas coisas não, irmãos. Com irmão da minha casa, as minhas filhas, uma louva e a outra bate, não, louva também. Na minha casa, as minhas filhas, elas têm o meu cunhado mora em Ibirité. Vira e mexe, elas querem ir lá fazer um passeio, querem ir lá, meu tio, meu primo, eu não sei quem. Só que domingo à noite, irmão, nós não temos culto de manhã. Nosso culto é à noite aos domingos. E elas sabem, não porque eu obrigo, porque elas sabem que há um compromisso com Deus na casa. Elas vão sexta-feira, vai para o titio, e domingo de manhã, elas tio, temos que ir embora. Ué, fica aí comigo, né? Não, tio, hoje tem culto. Eu tenho que estar na casa do pai, que hoje começa a minha semana. E quando der a hora do culto, chegar lá, chamado cuia, e participar do culto. Sabe o que chama isso, irmãos? Maturidade. Porque o imaturo, vou usar uma expressão de não posso usar aqui. O imaturo, ele está pouco se lixando. Ele está pouco se lixando, irmãos. Que tem condição, tem culto. O imaturo dá dízimo, entrega dinheiro na igreja. O imaturo, a obra lá de baixo, o pastor que se lasca, eu estou dando dízimo, estou dando uma oferta, eu estou conseguindo ir para lá. O imaturo pensa assim, irmãos, e guarde bem isso, o imaturo consegue, em muitos casos, influenciar o maduro. Por isso que você está aqui nessa noite, tem que orar para que não haja sobre a tua vida influências de imaturidades. Porque o imaturo é o que tem que tomar, está ainda tomando leite e pensa que está comendo um mocotó. Só que as suas obras o denunciam. As obras dele o denunciam. Eu tenho aqui um esboço antigo, irmãos. A nossa escola chama-se Iase Shará, no hebraico. Nossa escola apostólica Iase Shará. A palavra Iase Shará, no hebraico, significa curados para servir. A palavra Iase Shará, que é a nossa escola, é curados para servir. E nesse período, eu escrevi 1, 2, 3, 4, 5. O que é inteligência à luz da Escritura? O que é sabedoria à luz da Escritura? O que é conhecimento à luz da Escritura? O que é entendimento à luz da Escritura? E o que é discernimento à luz da Escritura?
toda, a noite toda. Não é isso que... Vou te falar uma coisa aqui. Isso aqui é filé, rapaz, sem gordura. Anote isso aí, irmãos. Maturidade vem com os danos e não com os anos. Maturidade vem com os danos e não com os anos. Se viesse com os anos, quantos na igreja? Era para estar, ó, muito longe. Por que não estão? Irmão, não existe, olha bem, querido, aprenda uma coisa, por favor, não existe palavra para criança, palavra para idosos, palavra para casais, palavra para homens, palavra para mulheres. A palavra é uma. Para cabe quem está ouvindo, como diz, né? Se a carapuça serviu, coloque na cabeça. A palavra, ela é diretiva. A palavra tem um nome, tem um CPF, tem um RG e tem um endereço. Agora eu tenho que falar assim, com essa palavra, tenho que botar minha barba de novo. Porque se essa palavra é para mim, eu tenho que colocar minha barba de novo. Os que estão aqui são os que estão entendendo a voz do seu pastor. Guarde bem isso, irmão. Nada pode te tirar desse lugar no dia de hoje. Não sei se é plantonista, seja militar, aí estou de plantão, mas não está de plantão e não vem para o culto, por quê? Porque não quer. Se não quer, entende que não pode fazer. Aí amanhã ou depois, a igreja cresce. Aí esses imaturos que começam a ver que tem um negócio que está andando, mas fala com o pastor. O que o pastor faz? Filhinho, quando estava com as minhas cicatrizes, você não ajudou a curá-las. Agora quer agora sentar na cadeira da frente? Não me narou. Não, vai continuar aqui se quiser, não quiser. Ó, vai para outro lugar. Vem o pastor Manuel. A igreja não é dele. Você não é dele. Ele cuida de você como o pastor das suas ovelhas. E geralmente a ovelha não dá chifrada. A ovelha não tem chifre. Bode, cabrito, cabra tem chifre. Você sabia que a ovelha não come sozinha? Você sabia que a ovelha é milk? A ovelha, que é o rebanho, ovelha, ela se move de acordo com o cheiro da outra ovelha. Ovelha ela não come em pé, porque a ovelha tem fraqueza nas pernas. Então, o que se entende? A ovelha é dependente de um pastor, se estiver disposto a encorajá-la, a alimentá-la, a lhe chamar a atenção. A palavra aprisco, no grego, significa cerca baixa. Você vai ver que depois você vê, põe o jambu, aprisco, de ovelha. Ela pega na altura do tórax da ovelha. A ovelha fica com a cabeça de fora, mas com o corpo dentro. Ela vê tudo que está do lado de fora, mas não se atreve a pular. Por que ele quer ser cabado? Porque a ovelha não pula, a ovelha não berra, a ovelha não traz para os irmãos, sabe o quê? Confusão, porque é ovelha. Agora, cabrito, bode, faz barulho. E o cabrito às vezes até cruza com a ovelha para poder atrapalhar o progresso da ovelha. Isso é uma revelação. Irmãos, a gente pode fazer diferente. A gente pode fazer diferente. Se você nunca leu o livro de Hebreus, comece a ler. Sabe por quê, irmãos? É pela palavra, se você vai se perguntar. Por ela você pode ser condenado,
ou absorvido. Abra sua Bíblia comigo, Lucas, Evangelho de Lucas. Capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Amém? 6:46. É do 46 até o 49. Leitura responsiva. Eu começo, você manda bala aí. E por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Eu, porém, mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. E como um homem que, ao construir uma casa, por cima, colocou o alicerce da rocha. Quando veio a inundação, a torrente, deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construído. 49. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerce. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a sua destruição foi completa. Agora leia bem o versículo 45. Capítulo 6, verso 45. O homem bom tira as coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira as coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala que está cheio o coração. Fala, forte. Aí entra aquela questão. Se você, irmãos, eu cobro isso porque eu faço isso. Minha esposa fala assim às vezes, você às vezes, olha, não fala às vezes não. Não fala às vezes não. Irmãos, hoje, qualquer um tem acesso à Escritura, tem acesso à igreja, tem acesso ao Evangelho, tem acesso à oração, tem acesso à santificação. Mas quem é que quer? Poucos. Olha o que Jesus falou aqui. Nós lemos aqui o texto. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Agora Tiago capítulo 3. Tiago 3. Tiago 3, 4. Vamos ler. Leitura responsiva. Do 6 até do 6 ao 12. A língua também é um fogo comum de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, toma-se e tem sido tomada pela espécie humana. Ramon, 8. Alguém leu a leitura responsiva. Vamos acompanhando, vamos lá. 8. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor, com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com a língua amaldiçoamos os homens, feito semelhança de Deus. Gente, por favor, participem. De nossa boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é
Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Tá bom. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, sua fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Aí ainda tem a perguntinha. Olha para mim. O crente que louva, pode falar palavrão? O crente que adora, pode falar palavrão? Hã? E quantos que falam? Irmãos, guarde bem isso. O diabo não tem poder sobre a nossa vontade. Ninguém peca de forma inconsciente. Ah, eu pequei. Maluco que faz a coisa sem consciência. Todo mundo, irmãos, peca com a consciência, com ato e com posturas. Ninguém. Ah, tô com cabeça quente. Mentira. Mentira. Ninguém faz nada de forma errada, de forma inconsciente. Para a pessoa cantar aqui e lá fora falar outra coisa, é porque essa fonte é uma fonte questionada. Irmãos, eu não falo palavrão. Eu não falo palavrão. Eu detesto quem fala. E tem muito que fala palavrão assim, rasgado. Isso é boca de Satanás, irmãos. Na macumba, o demônio fala palavrão rasgado. E tem muito crente na igreja que louva aqui, que lá fora só Jesus sabe o que ela pratica. Não é julgamento. Quem conhece a árvore pelos frutos. Não existe. Na nossa igreja tinha alguns irmãos. Tem um palavrão aqui em Minas Gerais, que no Rio de Janeiro é uma palavra pesada e pornográfica. Você sabe qual é, sabe? Vocês sabem quais são. E a pessoa fala de uma forma incrente. No Rio de Janeiro, essa expressão que muitos crentes daqui falam, no Rio, irmãos, é pornografia. E na nossa igreja tinha uns irmãos que falavam, minha filha, peraí, você está falando o que o diabo fala. Esse é palavrão? Eu falei, claro que é. E é um palavrão pesado. E parece que o mesmo crente que está louvando a Deus, ele não está entendendo que a sua boca é santa, os seus olhos é santo, seu ouvido é santo, os seus atos é santo. E diz, olha, e nós temos que entender que a nossa vida não é mais uma vida no mundo, nem seguir nas obras do diabo. 2 Coríntios, capítulo 10. E a sua versão, menina? A versão universal, 10:3. Pois embora vivamos como homens, não mudamos segundo os padrões humanos. Prossiga. As armas Da nossa milícia, com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para tornar meu Deus, lembra que sua versão é linda? Você. É, você mesmo. Começar 3, né? Isso. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Por quê? As armas A da nossa milícia milícia não são
carnais, mas poderosos em Deus. poderosos em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Olha para mim. Embora eu seja de carne, não posso andar segundo. Por quê? Porque o argumento, irmãos, por favor, não tenha isso como ofensa. Os irmãos que andam segundo a carne está sujeito a qualquer proposta do inferno. Preste atenção. Nós somos tricotomitas. O que é um ser tricotomita? Tricotomos, no grego. Tricotomita. Corpo, alma e espírito. Mente, coração e carne. Tricotomia. Na macumba. Poxa vida. Meu Deus. Na macumba, irmãos. Eu tocava tabaco. Na Umbanda com Angola. Quem já foi de terreiro? Quem já foi de terreiro? Ninguém? Ninguém que já foi lá na Curimbinha? Ninguém aqui foi? Na macumba, irmãos. Como é que a mãe de santo, minha mãe de santo coisa nenhuma, ela faz a pessoa incorporar com a entidade? Eles ficam igual o índio, né? Um atrás do outro, dançando, né? Um atrás do outro. E o pau quebrando. Aí a dona do terreiro pega na cabeça, olha a imposição de mãos, pega na cabeça da pessoa que está em desenvolvimento e sopra no ouvido dela. Por isso que o louvor na igreja tem que ser um louvor santo, que não, irmão, está invocando a demônios com canções de autoajuda e não está agradando nada ao Senhor. A nossa igreja de louvor é Bíblia, não é palavras de amor, não é canções românticas. Isso não é Bíblia, não canto. Todo louvor da nossa igreja passa pelo meu crivo, da minha esposa. Se não tiver Bíblia, não vai cantar. Rafaela falou assim: essa canção é uma canção bonita. Canção bonita. É bonita por quê? É para você. Tudo aqui, irmão, está aprendendo uma coisa. Tudo aqui não é para você. É dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nada aqui é para você falar assim: poxa, fiquei arrepiado por quê? Sai dela, diabo! Olha, eu fiquei. Não, está endemoniado, meu filho. Aqui você tem que oferecer. Romanos capítulo 12, verso 1. Abre aí. Romanos 12, 1. Estamos terminando, irmãos. 12, irmão, abre, pode ler. Portanto, irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Olha que Paulo, isso aí, a gente está lendo. Sabe o que Paulo fala? Rogo-vos, ai meu Deus do céu, como vocês estão louvando a Deus. Versículo 2, alguém leia o versículo 2, 12, 2. E não Conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. para quê, irmã? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí Paulo começa no versículo 1, dizendo como deveria ser o culto. Aqui, ofereça o sacrifício vivo e santo, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, metanoia, pela renovação do vosso entendimento. Quando você entende, aleluia, quando você entende, você aprende e você aplica.
irmãos, não temos mais tempo para mingauzinho. Não tem mais tempo para ficar. Não, acabou esse negócio, irmãos. Se está magoado, vai se converter. Está chateado, vai onde você quiser. Não atrapalhe o corpo, não, irmão. A gente que atrapalha o corpo, porque o corpo é um corpo orgânico. Somos um corpo. Fala, meu pastor. Sobre um tempo, né, que eu estava até conversando com a Leidinha sobre isso. Sobre um tempo que antigamente os obreiros, a gente era adolescente, se os obreiros viessem te mascando chiclete, meu filho, no grupo, ele estava perdido, era puxão de orelha, ele pau quebrava. E hoje, e eu vou falar da nossa igreja hoje, e às vezes a gente vê, né, aí está falando sobre culto, adoração e tal, a gente vê a postura de algumas pessoas hoje na igreja, e a gente fica assim, né, sabe, disperso, conversando, Segura aí. falta de temor. Na nossa igreja, a gente tem muitas manhãs com criança, com menino, com criança. Mas tem muita gente que foi ensinado, mas só que infeliz, ainda fala assim, mas foi ensinado. Mas tem muita gente que, como o pastor está pregando sobre maturidade e sobre ministro. Tem pessoas, né, que às vezes a gente quer colocar a responsabilidade, não foi ensinado, mas tem pessoas que têm aqui 10 anos, aqui não, né, gente? Sim, entendi. 10 anos, mas não saem Da mesmice. da meninice. Não saem da meninice. Né? Da mesmice. Então, assim, a gente fica, aí fala, mas não foi ensinado assim. Irmão, presta atenção. Olha, gente, é coisa boa, gente. Por isso que a Bíblia é viva e eficaz. Ela tem que fazer, ela tem que queimar em você. Rafael está com Bezalel, tem 5 meses. Está amamentando. O que ela faz para amamentar o Bezalel? Ela sai do culto, vai lá atrás, coloca uma fralda em cima e só o biquinho do Bezalel, só ela, Bezalel e o bico. Irmão, eu acho ridículo. A mulher na igreja, crente, amamentar no meio do salão da igreja, todo mundo vendo o peito da mulher. Isso é falta de senso, irmãos. E as pessoas acham, não, normal nada, irmão. Irmãos, o culto não é para você, o culto é para Ele. Na nossa igreja, tinha umas irmãs que tinham filho pequeno. Irmãos, me deixa cabelo em pé. Na hora do culto, eu paro na hora, eu só olho. O que ela faz? Irmãos, isso aqui não é um piquenique, não, irmãos. Isso aqui não é um piquenique. Isso aqui não é um lazer. Isso aqui não é um clube social, irmãos. Isso aqui é o esteio da verdade. Como disse Jacó. Meu Deus, quão terrível é esse lugar. Se não, a casa de Deus. Anote isso. Saímos de Babel e entramos em Betel. Betel é a casa de Deus, irmãos. E detalhe, hein? Nem na minha sala. Ela sabe como é que eu sou? Eu não sou não religioso, não. É senso. É senso. Mas vai amamentar o Bezalel? Ela sabe que eu não gosto, eu não me sinto bem. Ela pega uma fralda, coloca em cima, amamenta o Bezalel. Não quero ficar vendo peito de filho. Não quero ficar vendo, irmãos. Eu me sinto mal com isso, querido. Mas tem gente que acha normal. E na igreja, o que é anormal, o imaturo, é pecado. Por isso, irmão, a gente tem que rever algumas coisas. Você não pode pensar que o seu irmão faz algo anormal, ele está na mesma visão que você está. Para fechar, quando passar a reta, eu vou pregar até amanhã de manhã. Olha aqui, irmãos. Vocês são espirituais. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 2.
Sim. Então, ele tem tipo imaturo, ele segue a cultura da terra, nesse caso. Isso. Porque Isso. é normal, para ele é normal. Isso. Não tem nada a ver. O maduro é o contrário. O maduro, ele está com os pés na terra, com a cabeça no céu. Mas o versículo fala que o natural, ele não segue. Eu está pegando a minha palavra, hein, irmão? 1 Coríntios, capítulo 1. Olha aqui, irmãos. Vamos lá. Capítulo 1 de 1 Coríntios. Alguém lê o verso 18, por favor. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Amém? Aleluia. Agora capítulo 2. Pois está escrito, Irmão, isso aqui fala, minha linda. pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instrumentos. Aleluia. Agora capítulo 2. Olha que coisa linda. Queria que você lesse o Jonathan, Diácono Jonathan. 2:13. Irmãos, olha para mim, antes do Diácono Jonathan ler. Olha aqui. Se você quer aprender a ler a Bíblia, comece a ler em voz alta. Quando você gagueja, é que você não lê. Porque a Bíblia está viva, poxa. E cá, vai para onde? Olha aqui. Quem lê a Bíblia, ela passa a ser prática. Ela conhece o que está escrito. Quando você não lê Bíblia, o que acontece? Você tem dificuldade, você nunca leu. Como você nunca leu? Você vai ter dificuldade de pronunciar. Então leia assim em voz alta. Exercite. Nós vemos em Hebreus capítulo 5, fala sobre o exercício, né? Sobre o alimento para aquele que exercitam. Fraco e o alimento forte. Vamos lá, eu tenho meu diácono querido. Verso 13. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Olha para mim. Olha para mim. Quando você fala algo espiritual, você vai captar nessa aula de hoje, eu estou falando hoje para você. Quando você fala algo espiritual, para quem diz que é espiritual, e diverge, porque divergir é não concordar, divergir é não aceitar, convergir é aceitar, convergir é entender. Então, se você que é espiritual, conversa algo espiritual, para alguém que pensa que é espiritual, e diverge com você, ela não está na sintonia que você está. Deu para entender? Amém? Deu para entender? Porque geralmente o espiritual, nós vemos aí, ó, está escrito aí, ó, o espiritual, ele fala de coisas espirituais. E agora vamos lá, a nossa querida falou aqui, cadê você, meu Deus? Amor, aqui, peraí. 2, aqui. 14. Alguém leu 14? Pode ler, Henrique. 14? 14? 2:14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Peraí, segura aí, vai não, puxa o breque, calma aí. Ora, isso aqui é Scofield, essa versão aqui é Scofield. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, vírgula, que lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Agora que vem o fechamento. Mas o espiritual discerne bem tudo
tudo, e ele de ninguém é discernido. Agora, vem o versículo chave que a nossa querida falou aqui. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Aí Paulo dá a resposta: mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Glória. E agora, porque o imaturo não está aqui, porque ele é carnal, ele não vai. E vou falar mais para você: não fique assim. Oh, irmãos, canta bem até o Elimas, ou Elimar Santos, não é isso? Aquele feiticeiro que canta samba, não é isso? Elimar Santos é um cara aí da macumba aí que canta músicas românticas. Irmãos, canta muito, até o Silvio Santos canta, o Rui Liberato cantava, lembra? O Tito de Chororó canta que o nego chora, e que dá loucura, não é isso? E dizer que eu te amo, não é isso? Eu fico arrepiado. Ai, sai pra lá, Tiago. Ei, irmãos, irmão, tinha um grupo de pagode, queridos. Qual era a composição de música de samba, irmãos? Irmãos, como tem crente quando ouve um funk? Ó o pezinho. Quando não dança lá em casa no YouTube, né? Irmãos, vamos aqui. Tiago capítulo 3, da mesma fonte. Ou doce ou amarga. Não nasce jaca no pé de manga, nasce manga. Não nasce manga no pé de jaca, nasce jaca. Ou uma coisa ou outra. Aí os imaturos ouvem isso, é quem dá chifrada com o pastor Manuel. E onde serve? Quem tem a mente de Cristo entende aquilo que Deus diz. O que eu falei? Quem tem a mente de Cristo entende o que Deus diz. Isso é a maturidade. Agora, se você quer crescer, tem que aprender o gráfico da cruz. Você está em pé, regressa até o joelho perante a cruz. Não é o inverso. O macaco vira homem. É o homem se curvar perante o Deus verdadeiro. Deixa eu fechar bem. Olha aqui, queridos. O pastor Manuel, ele está fazendo uma obra que não é dele. Eu falei para o pastor Manuel, lá no canal feito da minha casa, que não é a maioria que vai tocar essa obra. É os fiéis, é os ideais. Falei para ele, eu falei para ele que Davi estou numa caverna perseguido pelo rei Saul, caverna de Adulão. Veio 400 homens para juntar-se a Davi. Só gente boa, endividado, angustiado, endemoniado, cheio de ziquezira, cheio de problema, e daí ficou ali naqueles homens durante muitos anos e tornou-se seu exército. Falei para o pastor Manuel que não vai ser quem parece que é, que vai ser, que vai dar continuidade ao que a gente está começando. Não é interessante para você ficar aqui e fazer o que todo mundo faz. Então, quem quer dizer você ouvir, aprender e praticar. Dentro de Lucas 6,42. Porque ele chama de Senhor, não faz aquilo que eu vi. Ele compara duas edificações a dois construtores. Um fez a casa sobre a rocha, o outro sobre a areia. Sobre a rocha foi esperto. Quando veio a chuva, a casa nem balançou. Fez sobre a terra. Quando veio a chuva, veio aquela comida. Irmãos, como Paulo disse, vocês não podem mais tomar leite. Vocês vão comer alimento forte. Que a obra lá de baixo vai exigir pessoas que entendam quem são e quem representam. Vocês representam uma parte. Sabe que Paulo fala, somos embaixadores do reino de Deus. Embaixador é que representa, sabe o quê? Um país. Qual é o nosso país? Os céus.
Nós somos cooperadores dessa obra. Essa obra não é do pastor, essa obra é do Senhor, onde o pastor está aqui conduzindo, se doando para ver pessoas fazendo aquilo que ele faria, fazendo o que ele faz e viver como ele está vivendo. Vamos ficar de pé, que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. Oh, meu Deus, eu te agradeço por essa noite. Sabemos que não merecemos o que temos recebido, mas sabemos que estás aqui. Que nessa noite, Espírito Santo, continue a falar conosco. Que ele te entenda mesmo a tua vontade e andemos nessa mesma vontade, cumprindo o mesmo íntimo. Espírito Santo, somos teus, propriedade tua, chamados por ti para uma grande obra. Que nessa noite eu continue a falar o coração do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor, vamos aplaudir